Uma empresa do ramo têxtil trabalha com duas máquinas A e B para o corte de dois tipos de tecidos. Os tecidos, antes de serem cortados por uma guilhotina, encontram-se enrolados em bobinas. Quando as duas bobinas são desenroladas, corta-se um ciclo de produção. A tabela a seguir traz informações sobre a capacidade da bobina de cada máquina e o tamanho das tiras que são produzidas. Além disso, há o desenho esquemático da máquina do corte de tecidos. Então, a máquina A, nós temos uma situação com capacidade de bobina de 500 metros e o tamanho de cada tira 250 centímetros. A B, 800 metros e 160 centímetros. Atento às unidades. Devido a uma falha no programa que controla as máquinas e aciona a guilhotina utilizada para os cortes, todas as máquinas passaram a cortar com um decímetro a mais do que estava programado. Por isso, parte do tecido era descartado, tanto aquele que sobrava em cada tira de tecido, quanto os que restavam nas bobinas. A quantidade total de tecidos em metros não aproveitada nas duas máquinas em seu respectivo ciclo de produção é igual a... Então, o que nós vamos ter que avaliar na questão? Inicialmente, nós temos que avaliar que os 500 metros da A, o que nós vamos ter na A? 500 metros e cada corte era de 250 centímetros, ou seja, 25 decímetros. A 25 decímetros passou a cortar com 26. Então, nós vamos pegar os 500 metros, que eu vou colocar mais um zero para transformar em decímetro, e vou dividir isso por 26 decímetros. Então, 5.000, porque era 500 metros, dos 500 com mais um zero, nós vamos ter 5.000 decímetros, cada corte com 26. Isso significa, então, que nós vamos ter 500 dividido, aliás, 5.000 dividido por 26, nós vamos ter 192 cortes completos. Então, assim, esses 192 vezes 26 dá 4.992. Então, tem um resto de 8 decímetros. Então, nós temos 192 cortes e no final vai sobrar 8 decímetros. Semelhante na máquina B, nós teremos a seguinte situação. Na máquina B, nós temos 800 metros, 8.000 decímetros, que era para cortar de 160 centímetros, ou seja, 16 decímetros, passou para 17 decímetros. Se dividirmos 8.000 por 17, nós vamos ter 470 e alguns decimais. 470, se eu voltar multiplicando, vezes 17, dá 7.990. Então, sobrando 10 decímetros. Então, nós temos que avaliar o seguinte: essas sobras que nós temos que avaliar tanto que sobrou no geral, quanto cada decímetro de cada corte. Então, nós vamos ter que o total geral aqui que vai ser desperdiçado, vamos dizer assim, vou fazer aqui em cima, esse total geral vai ser, no caso da A, são 192 cortes, cada corte tem um desperdício de 1 decímetro, que foi feito o corte a mais, cada um desses com 1 decímetro, ou seja, vamos colocar, já que a resposta é em metros, nós vamos ter 0,1, ou seja, 1 decímetro, 0,1 metros. Colocar aqui, total em metros. Além disso, tem um desperdício, uma sobra aqui no final, de 8 decímetros, que é 0,8 metros. Isso na A. Na B, nós temos uma situação de 470 cortes. Cada um desses cortes tem um desperdício de 0,1 metro, mais 10 decímetros da sobra que nós tivemos, que é 1 metro. Isso tudo, então, nós vamos ter 192 vezes 0,1, 192 vezes 0,1, mais 0,8, mais... Se multiplicarmos 470 por 0,1 e mais 1, isso vai dar um total, se somarmos 192 vezes 0,1 com mais 0,8, mais 470 vezes 0,1, mais 1. Tudo isso
nós vamos ter 68 metros de desperdício no total. Isso está representado na letra E.